Olá, irmãos queridos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui hoje para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Não Desista Ainda. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu não escrevi esse texto. Eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Pode ser? Bom, isto dito, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, em teu nome pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos esclareça e que nós possamos entender aquilo que o Senhor vai nos dizer, vai falar aos nossos corações e que ao entender nós possamos colocar em prática. Amém. Bem, irmãos, então o texto de hoje é bem curtinho e, como sempre, muito importante, né? A palavra do soberano. O nosso texto está em Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. E diz assim, ó, a moeda perdida. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Amém? Bem, irmãos, o nosso texto de hoje chama-se Não Desista Nunca. E quem escreveu foi o pastor Marcelo Petrucci. Ele escolheu o versículo 8 para ser o versículo-chave, que diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Pois é, irmãos. Então, o texto de hoje diz assim: você já passou por situações nas quais você teve vontade de desistir? Você falou, não dá mais, deu ruim, não quero mais, vou desistir. Eu imagino que sim, né? Aquelas situações que você tem vontade de abandonar tudo e entregar os pontos. Isso já aconteceu com você? Então, por vezes a gente é tentado a fazer exatamente isso. A gente se decepciona. A gente se decepciona com tantas lutas cruéis e dores profundas na alma, que nos dão a sensação de que o melhor e o mais fácil é desistir. Então, assim, não é incomum, né, quando a gente acha que não está mais suportando aquilo que nós estamos passando e a gente fala, vou deixar isso para lá. Então, essa nossa parábola que nós acabamos de ler conta a história de uma mulher que perdeu uma moeda. Então, ela tinha 10 moedas, eram 10 moedas, mas ela perdeu uma. Aí ela não descansou enquanto ela não a recuperou. Procurou, varreu a casa, abaixou, acho que deve ter olhado. Eu fico imaginando aquela mulher abaixo, olha debaixo dos móveis, nos cantinhos, em todo canto, procurou. E quando ela encontrou, ela festejou. Então, como essa mulher, a gente não pode nem deve desistir. A gente tem que persistir sempre, até o final. Porque ninguém alcança nada se desistir dos propósitos, né? Então, quando a gente desiste, a gente já tá voto vencido. Então, as pessoas que desistem pelo caminho, elas nunca vão sentir o gostinho, né? Da alegria de celebrar uma vitória. Então, quem recupera aquilo que foi perdido tem muito o que comemorar. Lógico. Tá contente, né? Insistiu, persistiu e achou aquilo que havia perdido. Mas quem desiste só tem o que lamentar. Quer dizer, a pessoa não teve aquela persistência necessária para procurar até encontrar, para lutar até ter certeza
que não existia mais nenhuma possibilidade. Então, aquela mulher, o que ela fez? Ela procurou a sua moeda perdida, o seu dinheiro perdido. E quando ela achou, o que ela fez? Ela chamou as amigas e deu um testemunho positivo. Olha só, achei a minha moeda. Porque a gente geralmente, né, quando perde alguma coisa, ou quando alguma coisa de ruim acontece, a gente compartilha com as pessoas. Poxa, você não sabe o que aconteceu, perdi uma moeda, caramba, e eu tô precisando de dinheiro e a moeda foi perdida. Então, quando ela achou, o que ela fez? Ela festejou, ela testemunhou para as amigas. Então, quem assim recupera aquilo que perdeu, tem uma história de vitória para contar, né? Então, ela vai falar daquilo que ela vivenciou, né? A pessoa lutou, persistiu, viu que não foi em vão e ela vai poder compartilhar, olha só, eu persisti, foi difícil, mas eu consegui alcançar a vitória. Então, esta mulher precisou de luz para procurar o que havia perdido. E a gente também. A gente precisa de luz para procurar as coisas perdidas. E essa luz se chama Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, a gente não recupera nada, ainda que pense que está recuperando. Ainda que pense que venceu, que alcançou a vitória, sem Jesus não recuperamos nada. Então, o texto sugere o quê? Que por causa disso, de que nós precisamos de Jesus, nós temos que entregar a nossa vida e os nossos caminhos a Jesus Cristo, que Ele vai garantir a razão para celebrar a vida. Então, o texto diz que a gente tem que pensar nisso e tomar essa decisão. E eu gostaria de acrescentar algumas coisas que eu refleti e gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Existe uma frase atribuída a São Francisco de Assis que é mais ou menos assim: pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use palavras. Então, essa frase eu já ouvi várias vezes na boca de vários cristãos. E aí, constatando esta frase na Bíblia, a gente chega à conclusão de que ela não é uma frase que realmente é verdadeira. É uma mentira, né? Logicamente que nós temos que dar um bom testemunho, que a nossa vida tem que ser realmente uma pregação. Mas a palavra diz assim, ó, em Marcos 16:15. Então Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Este anunciar aqui é uma palavra grega que se chama kerusso. Esta palavra significa assim, proclamar, mas proclamar de forma séria, como se fosse um arauto, um mensageiro de um rei. Ela significa publicar, declarar. Então a gente tem que falar assim. Não é só viver o evangelho e bancar o agente secreto de Jesus. Não sei se foi São Francisco de Assis quem escreveu essa frase, mas ele estava enganada, porque a Bíblia nos adverte que nós temos que proclamar o evangelho, falar dele, declarar. Então, quando nós encontramos Jesus Cristo, quando nós encontramos a luz de Jesus, nós temos que proclamar. Assim como aquela mulher que encontrou o seu dinheiro perdido, ela chamou as amigas e falou: olha só, eu quero contar um negócio para vocês. E fala da alegria que ela estava sentindo. A mesma coisa nós temos que falar do amor de Deus, falar do sacrifício que Jesus Cristo sofreu naquela cruz, da generosidade, do amor que Deus teve por nós e enviar o nosso filho, enviar o seu filho para nós, para nos salvar, para nos tirar das trevas e nos levar para a luz. Então, assim, a gente não pode se calar. Nós temos que celebrar, nós temos que festejar, temos que falar do amor de Deus para as pessoas. E eu gostaria aqui de lembrar aos irmãos que, às vezes, as pessoas dizem assim: mas eu não tenho o dom de evangelizar, eu não sei falar,
eu fico assim, meio sem graça, eu tenho medo de ser confrontada, da pessoa fazer perguntas, enfim, eu fico com medo de evangelizar, então eu deixo isso para as pessoas que são especialistas, né? Um dia, quem sabe, eu farei um curso de evangelismo, e aí sim eu vou poder falar do amor de Deus, eu vou poder evangelizar, eu vou falar de Jesus. Então, isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem, porque quando a palavra diz que nós temos que falar do amor de Deus, ele não está dizendo aqui, ó, os evangelistas devem ir pelo mundo e anunciar o evangelho. Não. Ou então, os evangelistas devem chamar as pessoas para contar sua experiência e dizer que tinha perdido e agora achou. Não, não é isso que a palavra diz. Então, todos nós temos que falar do amor de Deus. Então, nós temos que pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que nos capacite. Mesmo que a gente não tenha curso, mesmo que a gente não saiba falar, mesmo que a gente não tenha ideia como vai falar, mas pedir ao Senhor que nos capacite para falar do seu amor. Eu tenho certeza que o Senhor vai revestir a sua boca, as suas palavras, a sua mente, de forma que qualquer coisa que você possa dizer, o Espírito Santo tem poder de dizer, vou usar isso que esta pessoa está falando. Porque muitas vezes as palavras do Senhor se confundem com as nossas palavras. E Ele usa para que a pessoa que está conversando com você possa entender aquilo que Ele tem para dizer ao coração dela. Então eu vou contar uma experiência que se deu numa pequena cidade, uma historinha. Então era uma vez um pastor que tinha um amigo muito importante. Este amigo era advogado, um advogado muito proeminente na cidade onde eles moravam. E assim, o pastor amava muito este amigo e queria muito que ele conhecesse o Senhor Jesus. Mas aquele homem era totalmente descrente e não tinha interesse nenhum no evangelho. E um dia o pastor resolveu fazer um culto de missões e convidou esse advogado para ir ao culto para ouvir a palavra. E o advogado finalmente disse: tá bom, você já insistiu tantas vezes comigo, eu irei ao culto. Nossa, o pastor ficou maravilhado, falou: nossa, eu vou estudar tanto, eu vou me debulhar em cima da Bíblia de forma que eu pregue o melhor sermão que eu já preguei em toda a minha vida. Tenho certeza de que este meu amigo vai aceitar Jesus. E assim foi, no dia certo, houve o culto, este pastor caprichou demais na mensagem, foi aquela mensagem super, hiper, mega poderosa, maravilhosa. E ao término, ele disse para os irmãos da igreja: você que está aí sentado ao lado de um visitante, pergunte para ele se ele não quer aceitar Jesus, se ele não quer ir para o céu. E aí ele olha para ver onde que o advogado está sentado, o amigo dele. E justamente sentado perto do advogado está o homem, aquele irmãozinho mais bobinho da igreja. Não tinha outro, porque toda família, né, tem um bobinho. E justamente era este bobinho que estava sentado perto do advogado. E o pastor perguntou: mas Senhor, justamente este homem sentado aí hoje não. É um momento assim, incrível, ímpar. E ele insistiu: então, converse aí com o seu visitante e veja se ele quer ir para o céu. E o bobinho olhou para o visitante, para o advogado e disse assim para ele: o senhor quer ir para o céu? O senhor quer aceitar Jesus? Quer ir para o céu? E o advogado falou: não acredito no céu. Eu acho isso tudo uma besteira. Eu não acredito no céu. Aí o bobinho olhou para ele e disse: então tá bom, então vai para os quintos dos infernos. O advogado pegou, levantou-se e saiu do culto.
E o pastor ficou pensando, o que foi? Será que ele falou que ele foi embora, né? Nem se despediu. Mas sabe, irmãos, quando chegou em casa, que o advogado foi tomar banho, ele ficou pensando naquilo. E aí passou um mês, mais ou menos, o advogado volta para a igreja, já com a sua Bíblia no braço, e fala para o amigo pastor, eu me converti, agora eu sou cristão e eu vou frequentar a sua igreja. O pastor ficou tão feliz, falou, quando foi isso? Ele falou, foi naquele dia que você me convidou para vir aqui. Aí o pastor falou, eu tinha certeza que aquele sermão ia calar fundo no seu coração. Eu caprichei demais, eu me empenhei muito para que você pudesse ouvir a palavra de Deus. E aí o advogado falou assim, realmente o sermão foi muito bom, mas na verdade não foi isso que fez com que eu me convertesse. Aí o pastor falou, não, o que foi? Ele disse, foi aquele homem que estava sentado perto de mim. Aí o pastor, como? Ele me perguntou se eu queria ir para o céu. E eu disse que não acreditava em céu. E ele disse, então vai para os quintos dos infernos. E eu fui embora, comecei a pensar nisso, fui tomar banho, a água que caía em mim, ficava, vai para os quintos dos infernos, vai para os quintos dos infernos, vai para os... Ai, meu Deus. Aí eu ia digitar uma coisa, na hora que eu tô digitando lá, as teclas falavam, vai para os quintos dos infernos, vai para os quintos dos infernos. Eu ia comer a comida, vai para os quintos dos infernos, vai para os quintos dos infernos. E um dia eu disse, Senhor Jesus, eu não quero ir para os quintos do inferno, tem misericórdia de mim. Eu creio no seu poder, eu creio no seu sacrifício, eu creio no seu amor. E ali eu orei, conversei com Jesus e me converti. Então, irmãos, eu encerro essa palavra dizendo o seguinte, que quando o Espírito Santo deseja, quando você se dedica, você ora, o Senhor usa as suas palavras e você pode encontrar aquele que estava perdido. Bom, a nossa última palavra do manancial diz assim, ó, quem conta com a iluminação de Deus não precisa desistir no meio do caminho. Amém? Bom, eu me despeço aqui com um abraço fraternal, o abraço de ursa e lógico, né, com a palavra de ordem que é saudades.